está conseguindo ter a percepção da gravidade das suas falas. Não é a primeira vez que isso acontece. Etarismo ou otarismo? Ping-pong. Não é a primeira vez que isso acontece, e eu acho realmente, e aqui fica a sugestão ao PL, que em momentos de crise você precisa treinar muito bem aquilo que será dito, ou colocar pessoas para dar entrevista que estejam 100% do assunto. Não está conseguindo ter a percepção da gravidade das suas falas. Não é a primeira vez que isso acontece. Etarismo ou otarismo? Ping-pong. Não é a primeira vez que isso acontece, e eu acho realmente, e aqui fica a sugestão ao PL, que em momentos de crise você precisa treinar muito bem aquilo que será dito, ou colocar pessoas para dar entrevista que estejam 100% do assunto. Não dá, e isso vale para o Flávio também, tá? Não é só para o Valdemar, porque o Flávio também, quando deu a entrevista para a Globo News, em determinados momentos a resposta era não sei, não sabia, não lembro e tal. Isto não dá para acontecer. E isso, inclusive, é um meme em relação ao Lula. Não sei de nada, não lembro de nada. Não dá. Se você não sabe, não lembra, vai lá e converse com quem lembra e depois você dá a sua declaração. Mesma coisa em relação ao Valdemar agora. Ah, não sei, não lembro, não conversei, vi na imprensa, tô falando aqui. Quer dizer, não dá, não dá. Isso gera... primeiro, um caos na militância, que é aquilo que é mais importante hoje, principalmente na campanha de redes sociais. Essa é a grande diferença do petismo para o bolsonarismo atualmente. Por mais que o governo federal injete dinheiro nas redes sociais, até no streaming, aqui como lembrou o Caivano, eles não conseguem alavancar na rede. A crise de popularidade do governo Lula nas redes sociais é um completo desastre. Enquanto que o bolsonarismo, mesmo antes de ter acesso a grandes verbas, já tinha um sucesso absoluto, e assim continua. Mas porque tem essa militância proativa, constantemente bem informada, que está lá sempre disposta a defender aquele ponto de vista. Quando as lideranças vão para a imprensa e dão declarações confusas, que não são claras, que mais atrapalha também essa militância. E aí um ponto forte da direita acaba se tornando uma fraqueza em momentos de crise. Isso pode ser um desastre. Pode ser mesmo, porque eu reputo essa entrevista, Caivano, e não aquela, a anterior, a que saiu logo depois do áudio, que foi do Instituto. Qual instituto foi que saiu junto com o Datafolha? O Atlas. O Atlas. Foi induzida, né, também. Não, Atlas Schindler é o elevador. Atlas Intel. Atlas Intel. Teve o áudio que foi já. aquela induzida, que foi aquela entrevista safada, que o cara pegou, colocou o áudio, mas não colocou escândalo do Lula, não colocou nenhuma lá. O Lula era um santo e tocaram o áudio lá, fizeram uma entrevista manjada. Então aquela não conta. Essa daqui não, ela tá perto demais do escândalo para que ele tenha sido esquecido, e, ao mesmo tempo, ela já está distante do escândalo para que ele tenha sido assimilado. Essa que saiu hoje. E o que ela mostrou é um resultado bastante diverso daquela euforia da Atlas Intel, que mostrou o Renan Santos subindo, o Zema despencando, o Caiado parado, o Flávio para baixo, o Lula para... Não, essa aqui ela está perto demais do escândalo para ele ter sido esquecido e longe demais dele, de forma que ele já esteja assimilado. Então ele mostrou que o Lula não subiu nada, porque um ponto percentual está dentro da margem de erro. Se a gente considerar a margem de erro... Eles estão empatados. Dentro da margem de erro... O Lula está à frente do Flávio Bolsonaro 1% apenas. 1% apenas, ou seja, o Lula nem subiu e o Flávio, se a gente considerar 2% para mais e para menos da margem de erro, se a gente considerar que o Lula não subiu, a gente pode considerar que o Flávio esteja empatado com o Lula. Perfeito. O Lula não tendo crescido e o Flávio, na verdade, não tendo caído 3 e no se limite mantivesse da margem, né? Dentro da margem, eles podem ser considerados empatados.
É o chamado empate técnico. Exato. Né? Perfeito, a leitura é essa mesmo, eu também fiz essa leitura aliás, eu disse aqui a você, né? E aí Lembra? mostrou, o Renan continuou do mesma coisa que era, Sim. o Zema estagnou e o Caiado foi o único Sim. beneficiado. Perfeito. Exato. E lembra que eu falei para você que era muito cedo, né, para a gente decretar o fim da candidatura ou então dizer, e o Lula levou essa eleição. Ainda tem muitos dados para serem jogados, principalmente quando, como você disse, tem muita coisa para surgir do Lula. Eu vou deixar para falar Mas quando eu quero fazer da outra matéria. Eu quero até falar, eu quero consignar uma opinião pessoal. Ok. Tá? E que não é uma mera opinião, é uma análise da conjuntura. Tá. Eu continuo, pessoalmente, bastante Chateado. insatisfeito com a dinâmica adotada pela direita diante do escândalo. Ela poderia ter se saído muito melhor, Poderia. ela poderia ter se calado, porque falaram demais, deram um bom dia para cavalo. Perfeito. Então esse resultado, esta é a minha análise. Não sei se vocês concordam ou não, mas a minha análise isso não quer dizer que a campanha do Flávio seja boa. Não, está uma merda. Isso quer dizer que o eleitor do Flávio está com ele. Perfeito. Fato. Essa leitura. Isso quer dizer, se tem alguma coisa inabalável na direita, é o eleitor. É o cidadão comum, é o brasileiro de direita. Porque se for depender do político de direita, nós estamos na roça. Então, esse resultado se deve ao brasileiro de direita, ao cara honesto, trabalhador, que quer ver uma mudança no país. Para mim é isso que essa pesquisa quer dizer, porque a campanha tomou todos os caminhos errados e mesmo assim o efeito foi pequeno. Então, passem a respeitar mais o eleitor, porque o eleitor está fechado com vocês. Perfeita leitura, Pavinato. Você tem total razão, assino embaixo do que você disse e até comentei com algumas pessoas que poderia estar melhor a campanha do Flávio. E pode passar a melhorar a partir de agora se duas coisas acontecerem. Primeira, ele parar de jogar parado. Eu acho que ele foi convencido, tudo bem que agora trocou o marqueteiro, trocou uma série de pessoas, quem sabe a gente veja uma mudança. Mas o primeiro momento, a primeira mudança tinha que ser parar de jogar parado. Vamos ao ataque, tem muita... Você pode explorar o que esse governo entregou, porque ele não entregou nada. Quando ele faz promessas de campanha, não entrega nada, você, opositor político, está com tudo na mão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ataca a questão mais nevrálgica da coisa, corrupção e o bolso do brasileiro, que tá uma porcaria. Você já sairia ganhando. Então, me parece que teve uma mudança. Eu vi um vídeo dele hoje no aeroporto e ele não deu entrevista. Então, para mim, isso é positivo no seguinte sentido. Não, vou reorganizar, estou indo para os Estados Unidos, vou ouvir o que Donald Trump tem para falar para mim e depois eu volto a falar. Mas eu não vou entrar nessa seara ainda efetivamente, só para concordar contigo na tua visão e colocar mais esses dados. O Valdemar, tem muita coisa, eu até acredito que ele esteja assim já apresentando sinais. O Holiday vai poder falar melhor que eu o que ele está fazendo na Faculdade de Medicina, mas ele está apresentando vários sinais de senilidade. Né? Então, ele mesmo reconhece, segundo o que você falou, Holiday, de eu tenho esquecimentos, eu tenho lapsos de memória, etc. Isso é natural, né, ao longo da nossa vida. Mas essas coisas de, às vezes, dissociação da realidade, isso é mais preocupante do que só uma falha de memória. Mas eu não diria que é só esse dado, tá? Eu diria que tem mais coisa por trás, ainda tem um teste, eu vou ser muito educado aqui, mas estão fazendo um teste vocacional com a própria candidatura de Flávio. E eu volto a repetir o que eu tenho dito na semana anterior, praticamente todos os dias, e na outra também, desde que o episódio do Flávio aconteceu, que isso era uma luta para propor um naco de território dentro do governo Flávio Bolsonaro. Isso eu não vou abrir mão, vou defender até o final, porque é o que parece para mim. É do jogo político? É. Mas quando você tá com a sua agremiação, que cresceu exponencialmente com o nome Bolsonaro, e o filho que é o indicado, você passa a tratar dessa maneira, aí ultrapassa um pouco o limite. Mas eu vou parar por aqui, Pavinato. E de acordo com o portal
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, pressionou seu diretor financeiro a apressar compras de carteiras do Banco Master e a manipular as contas do Banco Público. Essas ordens constam em mensagens de WhatsApp extraídas do celular de Paulo Henrique Costa pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. As conversas são entre o ex-presidente do BRB e Dário Osvaldo Garcia Júnior, então diretor financeiro do banco, no período de 19 de novembro de 2024 a 8 de janeiro de 2025. Nesse intervalo, o BRB intensificou a compra de carteiras de crédito consignado do Master, que passava por uma crise de liquidez, ou seja, estava sem dinheiro para pagar investidores. E a Polícia Federal apura que ao menos 12,2 bilhões de reais em carteiras adquiridas eram fraudulentas, já que os créditos na origem não existiam. Paulo Henrique Costa é suspeito de ter recebido propina para aprovar os pagamentos ao Master no BRB, sendo que as primeiras menções à compra de créditos do Master em novembro já deixavam claro que as carteiras não passaram por nenhuma análise prévia por parte do BRB para... Presta atenção, a receita, para não dar errado, você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.